Olá, que a paz seja convosco. Venho trazer mais uma mensagem para nós. Se você chegou nesse vídeo, te convido a assistir até o final, a ouvir as palavras e que elas vão de encontro ao teu coração. Mas antes de começar a mensagem, eu gostaria de pedir que Deus direcione tudo. Então vamos estar fazendo uma oração. Te convido a se unir a mim nessa oração. Feche os teus olhos. Se não puder fechar, se concentre nas palavras. Então vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por poder estar aqui, Deus, gravando essa mensagem. E eu peço, Deus, que o Senhor leve as palavras que tem que ir ao coração que está ouvindo agora, Senhor. Toca nele com as palavras, edifica e abençoa. E livra de todo mal em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa mensagem. Então vamos para a palavra do Senhor. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a ansiedade e o que a palavra do Senhor diz sobre isso. E tem alguns versículos, né, que nos dizem muito sobre isso. E o primeiro versículo que me trouxe a fazer essa mensagem é Provérbios 12, 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então a ansiedade nos abate, nos tira, né? A paz, muitas vezes, nos tira do foco e a boa palavra o alegra. Então, vamos nos encher de boas palavras para que a nossa mente possa começar a trabalhar para nos acalmar, né? Acalmar o nosso coração. Então, outros versículos também que trazem, né, isso sobre a ansiedade, né, que trazem conforto e orientação, é no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6 e 7. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, olha só, para a gente não se preocupar com nada, né? E apresentar, né, em ações de graças as nossas petições a Deus. Então, aqui Deus está embasando, né, isso. E tem mais outros versículos que eu vou estar citando também. Como lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio problema. Tem algumas traduções que dizem basta cada dia o seu mal, né? Então, ali também está nos remediando, né, contra a ansiedade, que a gente possa se acalmar em Deus, né? Que Ele prepara tudo, prepara um novo dia para nós. E em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse versículo, né, nos leva a apresentar a Deus, não como mendigos, né, chorando, mas apresentar a Deus as nossas ansiedades. Como um pai, ele está ali para nos ouvir, que a gente possa chorar no colo dele, né, entregar a ele aquilo que está afligindo o nosso coração. Também, daí tem outros versículos que nos trazem a confiar em Deus. E esses versículos tem o Salmo 55, 22, que diz assim: lance sobre o Senhor o peso da sua preocupação, e ele o sustentará. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Então, quantas promessas, né, Deus tem para nós na sua palavra. Em Isaías 41, 10 também diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador: vocês me perguntarão sobre o futuro e me darão ordens sobre os meus filhos e sobre a obra das minhas mãos. Ali tá, né, que a gente, né, realmente pergunta, né, a Deus, a gente questiona muitas vezes a Deus sobre o nosso futuro, mas a gente deve confiar que Ele sabe, né? Quando nos criou, Ele já sabia, né, tudo que iríamos ter para cada dia. Em Jeremias 17,7 diz assim também: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança nele está. Então, bendito é o homem que confia no Senhor. Que sejamos benditos, que confiemos no Senhor. E também que quero deixar alguns versículos para nos encorajar. Que essa palavra possa ir de encontro a você, ao teu coração. Se você vai acompanhando, depois eu vou deixar na descrição do vídeo os versículos que foram citados aqui,
para que você possa, né, tá lendo e meditando nessas palavras. Os dias que você estiver ansioso, que você cole, né, na parede, no lugar onde você possa ver esses versículos e se lembre que Deus sabe o nosso futuro e Ele tem o melhor para nós. Então, de encorajamento, temos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Não queremos que vocês ignorem, irmãos, a respeito da tribulação que passamos na província da Ásia. Fomos sobrecarregados além das nossas forças, de modo que até a vida desesperamos. Então ali, né, ele passou por tribulações, né? Não fala sobre uma vida sem tribulações, mas as tribulações, elas nos desafiam, nos moldam para enfrentar com mais força e coragem a vida. E também diz assim no Salmo 34:4: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E em Provérbios 12:25, que eu já citei, né, no começo ali, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, que as boas palavras possam nos alegrar e nos encher de força e coragem para enfrentar o dia a dia. Então, que a gente possa, né, colocar em oração e confiança em Deus e buscando, né, a paz de Deus que Ele traz para nós na sua palavra. Traz, às vezes, exortação também, orientação e conforto para os nossos corações, mas às vezes Ele nos tira do conforto para nos ensinar. Então, que você possa lembrar com essa mensagem que você não está sozinho. E que também muitas outras pessoas já passaram pelo que estamos passando. Que a palavra do Senhor mostra muitas questões. Aqueles, né, que foram reis, foram grandes homens, né, na palavra do Senhor, também passaram aflições, também tiveram orações que às vezes não foram respondidas no momento que deveria, levaram alguns nãos de Deus, mas isso não desfez o propósito que Deus tinha sobre eles, né? Como Davi, como José, que são só alguns, né, dos casos, mas muitos outros que passaram por tantas aflições, mas deixaram seu nome gravado até os dias de hoje. E olha, 2000 anos depois, a gente tá aí ainda se espelhando nessa palavra, se encorajando nela, né? E ela traz alegria ao nosso coração, ela traz esperança. Então, que você possa receber essa mensagem, que Deus abençoe. E era isso. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa um comentário, deixa o seu curtir ali. Isso ajuda, né, a chegar mais longe a palavra do Senhor. E também ajuda o nosso canal, né? Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.